Bem-vindos a todos, começando com o livro Mantras de Vida de Loester, psicografado por João Nunes Maia. Tenho todo o material para me fazer feliz. Basta saber usá-lo na dimensão que a consciência pura pedir. É isto que faço há muito tempo. Muito bem. Agora, no Livro dos Espíritos, Progresso da Legislação Humana, que a gente estava lendo. Pergunta 796. No estado atual da sociedade, a severidade das leis penais não constitui uma necessidade? Uma sociedade depravada certamente precisa de leis severas. Infelizmente, essas leis mais se destinam a punir o mal depois de feito, do que a lhe secar a fonte. Só a educação poderá reformar os homens, que então não precisarão mais de leis tão rigorosas. Com certeza. No livro A Gênese, a gente está falando sobre a Gênese espiritual. E agora a gente entra no item reencarnações. O princípio da reencarnação é uma consequência necessária da lei do progresso. Sem a reencarnação, como se explicaria a diferença que existe entre o presente estado social e o dos tempos da barbárie? Se as almas são criadas ao mesmo tempo que os corpos, as que nascem hoje são tão novas, tão primitivas, quanto as que viviam há 1000 anos. Acrescentemos que nenhuma conexão haveria entre elas, nenhuma relação necessária. Seriam de todo estranhas umas às outras. Por que então as de hoje haviam de ser melhores dotadas por Deus do que as que as precederam? Porque têm aquelas melhor compreensão, porque possuem instintos mais apurados, costumes mais brandos, porque têm a intuição de certas coisas sem as haverem aprendido. Duvidamos de que alguém saia desses dilemas, a menos que admita que Deus cria almas de diversas qualidades de acordo com os tempos e lugares, proposição inconciliável com a ideia de uma justiça soberana. Admita, ao contrário, que as almas de agora já viveram em tempos distantes, que possivelmente foram bárbaras como os séculos em que estiveram no mundo, mas que progrediram, que para cada nova existência trazem o que adquiriram nas existências precedentes, que por consequência as dos tempos civilizados não são almas criadas mais perfeitas, porém que se aperfeiçoaram por si mesmas com o tempo e terão a única explicação plausível da causa do progresso social. Alguns pensam que as diferentes existências da alma se efetuam passando elas de mundo em mundo e não no mesmo orbe, onde cada espírito viria uma única vez. Essa doutrina seria admissível se todos os habitantes da Terra estivessem no mesmo nível intelectual e moral. Eles então só poderiam progredir indo de um mundo a outro e nenhuma utilidade lhes adviria da encarnação na Terra. Desde que aí se notam a inteligência e a moralidade em todos os graus, desde a selvageria que beira o animal até a mais adiantada civilização, é evidente que esse mundo constitui um vasto campo de progresso. Por que haveria o selvagem de ir procurar alhures o grau de progresso logo acima do em que ele está, quando esse grau se lhe acha ao lado, e assim sucessivamente? Porque não teria podido o homem adiantado fazer os seus primeiros estágios, senão em mundos inferiores, quando ao seu derredor estão seres análogos aos desses mundos? Quando não só de povo a povo,
mas no seio do mesmo povo e da mesma família há graus diferentes de adiantamento. Se fosse assim, Deus houvera feito coisa inútil, colocando lado a lado a ignorância e o saber, a barbárie e a civilização, o bem e o mal, quando precisamente esse contato é que faz que os retardatários avancem. Não há, pois, necessidade de que os homens mudem de mundo a cada etapa de aperfeiçoamento, como não há de que o estudante mude de colégio para passar de uma classe a outra. Longe disso ser vantagem para o progresso, seria um entrave, porque o espírito ficaria privado do exemplo que lhe oferece a observação do que ocorre nos graus mais elevados e da possibilidade de reparar seus erros no mesmo meio e em presença dos a quem ofendeu. Possibilidade que é para ele o mais poderoso modo de realizar o seu progresso moral. Após curta coabitação, dispersando-se os espíritos e tornando-se estranhos uns aos outros, romper-se-iam os laços de família à falta de tempo para se consolidarem. Ao inconveniente moral se juntaria um inconveniente material. A natureza dos elementos, as leis orgânicas, as condições de existência variam de acordo com os mundos. Sob esse aspecto, não há dois perfeitamente idênticos. Os tratados de física, de química, de anatomia, de medicina, de botânica, etc., para nada serviriam nos outros mundos. Entretanto, não fica perdido o que neles se aprende. Não só isso desenvolve a inteligência, como também as ideias que se colhem de tais obras auxiliam a aquisição de outras. Se apenas uma única vez o espírito fizesse a sua aparição, frequentemente brevíssima no mesmo mundo, em cada imigração ele se acharia em condição inteiramente diversa, operaria de cada vez sobre elementos novos com força e segundo leis que desconheceria, antes de ter tido tempo de elaborar os elementos conhecidos, de estudá-los, de aplicá-los. Teria de fazer de cada vez um novo aprendizado. E essas mudanças contínuas representariam um obstáculo ao progresso. O espírito, portanto, tem que permanecer no mesmo mundo até que haja adquirido a soma de conhecimentos e o grau de perfeição que esse mundo comporta. Que os espíritos deixem por um mundo mais adiantado, aquele do qual nada mais podem auferir, é como deve ser e é. Tal o princípio. Se alguns há que antecipadamente deixam o mundo em que vinham encarnando, isso é devido a causas individuais que Deus pesa em sua sabedoria. Tudo na criação tem uma finalidade, sem o que Deus não seria nem prudente nem sábio. Ora, se a Terra se destinasse a ser uma única etapa do progresso para cada indivíduo, que utilidade haveria para os espíritos das crianças que morrem em tenra idade? Vi passar aqui alguns anos, alguns meses, algumas horas, durante os quais nada podem aurir dele. O mesmo ocorre se ponderar com referência aos idiotas e aos cretinos. Ele quer dizer aqui aos deficientes. Uma teoria somente é boa sob a condição de resolver todas as questões a que diz respeito. A questão das mortes prematuras tem sido uma pedra de tropeço para todas as doutrinas, exceto para a doutrina espírita, que a resolveu de maneira racional e completa. Para o progresso daqueles que cumprem na Terra uma missão normal, a vantagem real em voltarem ao mesmo meio para aí continuarem o que deixaram inacabado, muitas vezes na mesma família ou em contato com as mesmas pessoas, a fim de repararem o mal que tenham feito ou de sofrerem a pena de talião.
aí entenda-se como pena de talião, a expiação. E vamos encerrar com a poesia de Francisco Otaviano, é uma trovinha do livro Trovadores do Além. Amores desencarnados, quantos deles esquecidos, notando sem ser notados, ouvindo sem ser ouvidos.